Bom, pessoal, continuando a nossa resolução de exercícios, nós agora vamos para a semana 3 de atividades, que tinham duas questões, que eram questões de atividade de revisão, certo? A primeira questão diz o seguinte, ela é do Enem 2011. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual 2 alfa. A figura ilustra essa situação. Então, nós temos aqui no ponto A, o navegante, que ele mirou o ponto P da praia, e aí deu um ângulo alfa. Depois, esse navegante, ele se locomoveu até o ponto B e mirou novamente o ponto P. E aí, ele viu que agora ele estava mirando em um ângulo de 2 alfa, certo? E ele manteve a mesma trajetória do barco, que a gente pode observar aqui pelas linhas tracejadas. Aí a questão continua, ela diz o seguinte. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, ele viu que esse ângulo alfa era de 30 graus. Consequentemente, 2 alfa vai ser 2 vezes 30, que dá 60 graus, não é isso? E ele também viu que a distância de A até B é 2.000 metros, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Ele quer saber qual é a distância, a menor distância entre esse ponto P e a trajetória do barco. Quando a gente trata de menor distância, então a gente trata de linhas verticais, porque elas sempre vão percorrer a mesma distância no menor tempo. Então, a gente vai traçar aqui essa distância que a gente quer, é uma linha vertical, ou seja, esse ângulo é de 90 graus, e eu vou chamar aqui de x, certo? Que é a distância que eu quero descobrir. Então, gente, eu tenho o seguinte, esse ângulo aqui mede 60, certo? Esse ângulo mede 60. A gente tem aqui uma linha tracejada na horizontal. A gente sabe que esse ângulo completo aqui mede quanto? 180, não é isso? Mas esse aqui já mede 60. Então, 180 menos 60 vai medir 120 graus. Então, esse ângulo aqui mede 120 graus, certo? Eu tenho outro fator. Eu tenho que aqui tem 60 graus, aqui tem 90 graus. A gente sabe que em um triângulo, os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se aqui mede 60, esse ângulo mede 60, esse ângulo mede 90, quanto é que vai medir esse ângulo? Vai medir 30 graus, não é assim? 60 mais 30 dá 90, 90 mais 90 dá 180. Ok. Eu tenho, pessoal, que esse ângulo mede 120, como a gente calculou, e esse ângulo mede 30. 120 mais 30 dá 150. Falta quanto para chegar em 180? Falta 30, não é isso? Então, esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. Então, percebam o seguinte, esse ângulo mede 30, esse ângulo também mede 30. E esse ângulo 120. Então, nesse caso, pessoal, trata-se de um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Esse triângulo que eu estou falando é o triângulo ABP. Esse triângulo aqui, ABP, ele é um triângulo isósceles. É um triângulo que ele vai ter a base com ângulos iguais, a base é essa aqui, e vai ter dois lados iguais, certo? O triângulo isósceles tem 2 lados iguais e a base desse triângulo vai ter 2 ângulos iguais, o ângulo de 30 e o ângulo de 30. Então, se aqui mede 2.000, aqui também vai medir 2.000 metros, tá certo?
Por quê? Porque esse triângulo é isósceles. Então, eu vou separar aqui para vocês esse triângulo que se formou aqui, que é o que me interessa. Eu vou ter, então, um triângulo aqui, com ângulo reto de 90 graus. Esse ângulo aqui vai medir 60, esse ângulo 30 graus. Aqui é P, aqui é a medida, eu vou chamar aqui de D, certo? E aqui é B. Aqui é X, que é o que eu quero. Eu não sei que valor é esse de BD, não sei qual é. E eu tenho que a medida da hipotenusa desse triângulo é 2.000 metros, certo? Só peguei esse triângulo e transportei ele para cá. Pronto. Com base nisso aí, eu posso descobrir o valor de X. Como é que eu posso descobrir, pessoal? Eu tenho o ângulo de 60 e o ângulo de 30. Tenho X e tenho 2.000 metros. Vocês lembram que o seno de 60 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Mas o que é o seno de 60 graus? É o cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Então, eu vou ter essa seguinte relação. Raiz de 3 sobre 2 é igual a X sobre 2.000. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que 2x vai ser igual a 2.000 vezes a raiz de 3. Então, x vai ser igual a 2.000 vezes a raiz de 3 dividido por 2. X vai ser igual a 2.000 dividido por 2 é 1.000. Raiz de 3. Pronto, cheguei ao resultado. Então, a letra correta é a letra B. Certo? Então, para resolver essa questão, eu precisaria saber, primeiramente, o que é um triângulo isósceles. Eu precisaria saber que em um triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. E precisaria saber as relações trigonométricas. Nesse caso, eu utilizei a relação de seno. Tá certo? Agora, na questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Ela é a questão 9 da página 14 do livro didático, né? Ela diz o seguinte. O gráfico representa a votação de uma turma na escolha do esporte que gostariam de praticar. Então, tem o resultado da votação. Aqui tem um gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Eu votei em laranja as pessoas que votaram em vôlei. Em azul, as pessoas que votaram em futebol. E em roxo, as pessoas que votaram em basquete. Tá certo? Aí ele me diz mais algumas informações. Diz o seguinte. O segmento AB, esse segmento aqui, ó, representa o diâmetro do gráfico de setores. O que é o diâmetro, gente? O diâmetro é o segmento de reta que passa de um extremo a outro da circunferência passando pela origem. E o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, tem um raio aqui, o raio aqui. Se eu somar R mais R, me dá o valor do diâmetro. Aí a questão diz que esse diâmetro mede 12 centímetros. Se o diâmetro mede 12 centímetros, e eu disse que o raio é 2 vezes, o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio vai medir 6 centímetros, né? Assim, 6 mais 6 dá igual a 12. Ele ainda diz o seguinte. O comprimento do menor arco AC, esse arco aqui, é 3π sobre 2 centímetros, certo? Então, sabendo que o esporte basquete recebeu 4 votos, ou seja, esse esporte aqui, ele recebeu 4 votos, e o comprimento desse arco, ele também diz que é 3π sobre 2. Responda, aí tem as alternativas A, B e C, né? Os itens A, B e C. O item A diz o seguinte. Qual foi o esporte mais votado? Quantos alunos optaram por esse esporte? Então, analisando o gráfico, pessoal, a gente vê que o esporte mais votado é aquele que é representado pela semicircunferência, não é isso? Analisando aqui o gráfico, eu tenho que o esporte mais votado é esse da semicircunferência, que é o vôlei. Então, o vôlei é o esporte mais votado. Só que eu quero saber quantas pessoas votaram no vôlei, certo? Como é que eu posso obter essa medida de quantas pessoas votaram? Eu sei o seguinte.
eu posso fazer a seguinte relação. Pronto, eu posso fazer. Então, pessoal, eu posso fazer a seguinte relação. Eu tenho que o comprimento do arco AC é igual a alfa vezes o raio, não é isso? Mas ele já me diz o comprimento. Na questão diz que o comprimento é 3π sobre 2. É igual a alfa, que eu não sei quem é, vezes o raio, que também eu já achei que é 6. Então, eu vou ter o seguinte. Alfa vezes 6 é igual a 3π sobre 2. Então, eu tenho que alfa vai ser igual a 3π sobre 2 dividido para 6. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Então, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, não é assim? Então, eu vou ter 3π sobre 12. A alfa vai ser igual. Eu posso dividir aqui em cima e embaixo por 3. Então, eu vou ter π sobre 4. Ou seja, esse aqui é o valor do alfa em radianos, tá bom? Ou seja, pessoal, aqui no gráfico, esse ângulo aqui, que dá abertura para o arco AC, ele mede π sobre 4 radianos, tá bom? Com base nisso aí, eu vou saber o seguinte. Esse ângulo π sobre 4, ele gera 4 volts, porque a própria questão me diz que o pessoal que votou em basquete corresponde a 4 pessoas, não é isso? Então, um ângulo π, que é esse ângulo aqui, gente, ângulo π de 180 graus, vai me gerar quantos volts, não é isso? Então, eu vou ter aqui meio pelos extremos. Então, π sobre 4x é igual a 4π. Eu vou ter que x vai ser igual a 4π dividido por π sobre 4. Mais uma vez, eu tenho aqui uma divisão de frações. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 4π vezes 4 sobre π. Corta π com π, 4 vezes 4 dá 16. Então, x igual a 16, ou seja, 16 pessoas ou 16 alunos votaram em vôlei, tá certo? E isso corresponde à metade da circunferência. Agora, na alternativa B, diz o seguinte: quantos alunos participaram da votação? Aí, pessoal, a gente tem o seguinte: se metade da circunferência compreende 16 votos, a outra metade também vai compreender 16 votos. Então, 16 mais 16 dá 32. Então, 32 alunos votaram, certo? Também tem outra forma de resolver. Se eu não quiser resolver dessa forma, eu posso usar a mesma relação que eu utilizei para achar os 16 volts. Eu tenho que π sobre 4 equivale a 4 volts. Então, 2π, que é a circunferência completa, vai valer quantos volts? Então, meio pelos extremos, eu vou ter que π sobre 4x vai ser igual a 2π vezes 4. 2π vezes 4 dá 8, então π sobre 4 vezes x é igual a 8π. Eu posso já cortar π com π, né, gente? Então, eu vou ter que x vai ser igual a 8 vezes 4, que dá igual a 32. Pronto. Na alternativa C, tem o seguinte: quantos alunos votaram em futebol? Então, eu tenho aqui, ó, o futebol, compreende esse arco aqui, BC, né? E essa medida. A gente é o seguinte: eu tenho
que 32 alunos votaram no total, sendo que 16 votaram em vôlei e 4 votaram em basquete. Então, quantos votaram em futebol? Né? Então, vai ficar 16 mais 4, que dá 20, mais F de futebol é igual a 32. Então, F é igual a 32 menos 20, ou seja, F é igual a 12 alunos votaram em futebol, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham dado para compreender. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp.